Antes de começar esse vídeo, eu tenho um aviso muito importante para você. Eu tenho um curso de desenvolvimento web para iniciantes e as inscrições estão abertas. Nesse curso, eu vou te ensinar tudo o que você precisa saber sobre HTML, CSS, JavaScript, PHP e Laravel, para você poder começar a desenvolver os seus próprios projetos práticos e aí sim se aprofundar ainda mais nos conhecimentos. Não é mensalidade. Você vai pagar apenas uma vez a inscrição e vai ter acesso ao curso para sempre. Então acesse agora iniciante.douglasman.com.br ou clica no primeiro link que está na descrição desse vídeo aqui. Agora vamos começar com o vídeo. Primeira coisa que eu vou fazer é instalar o Laravel utilizando o Composer, tá? Se você não tem o Composer instalado aí no seu computador, eu tenho um vídeo aqui no meu canal ensinando como que instala. Finalizou a instalação, agora eu vou abrir o meu projeto Laravel recém-criado no meu VS Code e vou colocar as configurações de banco de dados aqui, tá? Tem um pequeno erro aí, eu comento essa linha do DB Connection, mas na verdade não é para comentar ela, tá? É só para você trocar de SQLite para MySQL. Ali eu coloquei as minhas credenciais de banco de dados, você coloca as suas aí para conectar. E agora, com o banco devidamente conectado, eu vou criar os arquivos. O primeiro arquivo que eu vou criar é a model de post e vou aproveitar e colocar a flag "-m", que ele vai criar tanto a model quanto a migration já do post, beleza? Então, foi criado aí tanto a model quanto a migration. Vou aproveitar que já estou com o terminal aberto e vou executar outros comandos para criar outros arquivos. Tá? Agora eu vou criar o meu request, tá? Que é a classe que vai fazer a validação das requisições que a minha API vai receber. Vou chamar ela de store post request. Beleza, request criada. Daqui a pouco a gente faz as alterações de código. Primeiro vamos só criar mesmo os arquivos, beleza? Vou novamente usar o PHP Artisan Make. Dessa vez eu vou criar um resource, que é uma classe que a gente vai utilizar para setar o retorno das nossas APIs, beleza? Isso é uma ferramenta que o Laravel oferece, então já está dentro do framework, dentro do ciclo de funcionamento do Laravel, essa questão do resource. Novamente, vamos usar o mesmo comando agora para criar um controller, tá? Eu vou colocar um API barra para que ele crie o meu controller dentro da pasta API. E vou colocar a flag --model e passar o nome de post, que é a model que a gente criou, para que o controller já seja criado considerando essa model aí em todas as suas funções, já importando ela para economizar tempo para a gente. Beleza? Fechou, criamos aqui os arquivos. Agora eu vou abrir a migration que a gente criou de posts e vou colocar os campos que eu quero que a minha tabela do banco de dados tenha. A primeira delas, a primeira coluna vai ser uma string e vai se chamar title, para a gente armazenar o título desse post. E a outra coluna vai ser uma coluna do tipo text, para a gente armazenar o conteúdo. Vou chamar ela de content, para a gente armazenar o conteúdo desse post. Beleza? Migration configurada, tudo certinho. A gente consegue dar continuidade às alterações de código. Agora eu vou abrir a model que a gente criou para inserir aqui quais são as colunas que a minha aplicação Laravel vai permitir que sejam preenchidas. Para isso eu uso o atributo protected fillable ou fillable e abro um array, e dentro do array eu vou colocando quais são as colunas ali, no caso title e content, beleza? Bom, feito isso, a gente vai abrir a nossa classe de request para colocar as regras de validação. Primeira coisa, a autorização a gente tem que trocar para true, senão ele não vai deixar nem passar
né? Agora que ele já vai deixar passar, a gente coloca as regras de validação. O título, ele vai ter a seguinte regra. Ele vai ser required, né? Ou seja, obrigatório o preenchimento dele, e no máximo 70 caracteres, tá? E o nosso content, a gente vai colocar também uma regra no array, que vai ser a regra de required, né? Obrigatório. Beleza, então já temos as nossas regras de validação das requisições, tanto para criar ou atualizar um post. Vamos abrir agora o Resource para a gente configurar qual vai ser o retorno da nossa API. Tá? Eu quero retornar os seguintes campos. Sempre que alguém fizer uma requisição independente do endpoint, eu vou retornar o ID do post. Então eu consigo resgatar isso pela própria classe, o atributo de classe ID. Quero retornar também o título do meu post. Vou retornar também o content, colocando aí o atributo content. E também quero retornar qual é a data e a hora que esse post foi criado. Então eu vou usar o created at, que é uma coluna que o Laravel cria automaticamente em suas migrations para armazenar aí o time, né, de criação, a data e a hora de criação, e também tem a data e hora de atualização, mas essa eu não vou retornar. A gente conseguiu configurar aí o nosso resource, então agora vamos configurar os nossos endpoints e o que cada um vai fazer. Mas antes de continuar, não esquece de apoiar o canal deixando a sua curtida nesse vídeo aqui e clicando no botão de inscrição. Depois que o YouTube confirmar a sua inscrição, clica no botão inscrito que tem o sino do lado e ativa todas as notificações. Assim você vai ser avisado sempre que eu lançar vídeo novo. O primeiro deles é o index, depois tem o store, o update e o delete. E você pode ver que eles já estão configurados com a model post, conforme a gente colocou ali a flag. O index, ele vai simplesmente pegar todos os posts que estão cadastrados no nosso banco de dados e vai retornar para a gente todos eles, utilizando o nosso resource. Como nós estamos retornando mais de um registro, nós vamos utilizar a função estática collection e passar para ela quais são os posts, né? Que no caso está na variável posts que a gente acabou de criar na linha de cima. A função create a gente não utiliza nesse caso, porque a create seria para retornar uma tela de cadastro e a gente não tem tela na API, então a gente não precisa dela. Nós temos a função store, que é para a gente salvar um novo post no banco de dados. Então eu vou criar uma variável chamada post, vou criar um post novo com as requisições, ou melhor, com a requisição que eu recebi validada, tá? Ele só vai criar com os dados validados. Se a pessoa enviar alguma outra coisa ali, ele vai ser simplesmente ignorado. E aí eu vou retornar isso. Vou instanciar uma nova classe do post resource e vou passar o meu post que eu acabei de criar para essa classe. Perceba que eu não estou usando a função collection porque é somente um post nesse caso. Então não preciso usar a collection, tá? Estou só reforçando aqui para vocês o request validated e como que eu instanciei o post resource nesse caso, tá? Beleza, vamos passar aí para a próxima alteração. Eu vou excluir o edit e o show, nós não vamos utilizar nesse vídeo, nós vamos partir direto para o update, que é o endpoint que a gente vai usar para atualizar. Mas antes, uma pequena mudança que eu esqueci de fazer, a gente tem que usar a classe de request que a gente criou. E é importante que você importe ela ali em cima, tá? Senão vai dar erro, ele vai tentar importar a classe, vai tentar usar a classe, na verdade, e não vai existir, não vai estar importada aí no seu controller. Vou copiar esse cara porque eu quero usar o mesmo ali na função update para que execute as mesmas validações. Aqui eu vou já pegar o post que está chegando para mim na minha rota. Isso é um
uma ferramenta do Laravel, você passa o ID no endpoint e ele já traz para você aquele registro que pertence àquele ID. Você já consegue resgatar o registro como um parâmetro da sua função update. Então eu já chamo a função update direto, passo a requisição validada e retorno esse mesmo post atualizado utilizando o post resource, tá? Estou mostrando para vocês aí como que eu estou resgatando esse post. Eu passo o ID, ele já vai buscar para mim automaticamente e já vai trazer uma instância da classe da model post com o registro pertencente ao ID. Aqui a mesma coisa, eu já estou recebendo o post na função destroy, eu simplesmente puxo a função delete e ele vai ser deletado. E aí eu retorno um response sem nada, nulo, com o código 204, que é no content, ou seja, sem conteúdo. Beleza? Então a gente tem aí configurado os nossos endpoints no controller. Vou executar o comando php-artisan install API para que ele crie para a gente os arquivos responsáveis por fornecer o endpoint público aí para o usuário, beleza? É bem rápido a execução desse comando, ele vai perguntar para mim se eu quero executar as migrations, porque a gente criou a migration de post e não executou. Eu coloco sim, ele vai executar ali para a gente, tá? E ele criou para a gente um arquivo dentro da pasta routes chamado api.php. Beleza? Esse cara aí. Agora eu vou criar, de fato, esses endpoints para que a gente consiga utilizá-los e testar se tudo funcionou mesmo. Vou utilizar o método API Resource, tá? Por isso que a gente utiliza as classes de Resource. A gente coloca posts, ou seja, eu quero utilizar a minha API como /API/posts e eu vou controlar o que vai ser feito pelo verbo HTTP, se vai ser get, se vai ser post, se vai ser put ou se vai ser delete. Importa o seu controller, importante que você importe. O meu VS Code ele importa sozinho, por isso que eu não tive que fazer isso, mas é importante que você preste atenção nisso e coloque na exceção dos seus endpoints o create, o show e o edit, que são aquelas funções que a gente apagou, para que ele não considere a existência deles. E aí pronto, os nossos endpoints estão criados. Eu vou ligar o servidor da nossa aplicação Laravel. Acho que eu passei por um erro aqui. Lembrei, realmente eu passei por um erro quando eu estava fazendo isso, mas eu já corrigi. Isso não vai acontecer com você, só aconteceu comigo porque eu tinha feito algo errado anteriormente. E beleza, nosso servidor está online. Agora a gente pode fazer o primeiro teste, que vai ser a criação de um post. Eu vou colocar a URL base do meu servidor, que é localhost na porta 8000, /api/posts. E vou passar no corpo da requisição um JSON e vou passar os dois campos que são obrigatórios, que é o title e o content, tá? Então aqui eu só estou preenchendo as informações com placeholders, né, com informações genéricas, só para a gente testar. Terminando de fazer isso aí, e vou clicar ali no send para ele enviar a requisição para o nosso endpoint. Cliquei, ele criou, retornou para a gente o status 201, que é o status HTTP de criado, né? Um registro novo foi criado. Ele já coloca essa chave data, por causa do nosso resource, e está retornando o que a gente pediu para retornar mesmo, o ID, o título, o content e o created at. Dupliquei a aba e vou colocar agora uma requisição put para fazer a atualização do post 1. Vou alterar adicionando a palavra editado nos dois campos para a gente saber o que foi editado. Olha só, funcionou, ele retornou agora 200 ok, porque não foi criado nada, né? Foi atualizado, então a requisição funcionou. Ele retorna os mesmos campos, só que agora com as informações atualizadas, porque a gente acabou de atualizar. Vou duplicar mais uma vez e vou agora testar um outro verbo HTTP, que vai ser o get.
Vou apagar a requisição, porque eu não preciso, aliás, o corpo, né? Porque eu não preciso dela agora. E ele retornou para a gente agora um array de objetos, que no caso só tem um, que é o nosso único post criado, por isso que eu vou criar outro aqui agora, para a gente ver que o nosso endpoint que está trazendo todos os posts está realmente funcionando. Tá? Título do segundo post, conteúdo do segundo post. Vou enviar, ele criou, perfeito. Vou testar novamente a nossa listagem, ele trouxe agora 2 posts. Tá? E vou duplicar novamente essa requisição e agora eu vou enviar o verbo delete para ele deletar um dos posts, no caso o post de D1. Mandei, ele respondeu com 204, conforme nós configuramos lá, e nada na resposta, nulo. Se a gente chamar de novo o endpoint que lista, agora ele só vai trazer um post, porque a gente excluiu o outro.